Biografia de Maria Valtorta. Maria Valtorta, filha única, nasceu a 14 de março de 1897, em Caserta, Itália. Seu pai, Giuseppe, era um suboficial em serviço no 19º Regimento de Cavalaria. Sua mãe, Iside, era professora de francês. Quando ela tinha 4 anos e meio, seu pai foi transferido para Milão, onde Maria foi colocada no jardim de infância das Irmãs Ursulinas. Aqui ela começou a experimentar o desejo de consolar Jesus, tornando-se como ele, na dor voluntariamente nascida do amor. Aos 7 anos, inscreveu-se no Instituto das Irmãs Marceliene, onde iniciou os estudos elementares, obtendo, desde o início, o reconhecimento escolar como a primeira da turma. No dia 30 de maio de 1905, foi confirmada pelo Santo Cardeal Andrea Ferrari, cujo toque infundiu nela verdadeiramente o espírito do amor. No dia da sua crisma, seu pai foi mais uma vez transferido para Voghera, onde Maria Valtorta frequentava escolas públicas. E em Castejo, no primeiro domingo de outubro de 1908, Maria Valtorta recebeu sua primeira comunhão, mas ela estava profundamente triste com a ausência do seu pai, a quem tanto amava. Sua mãe, uma mulher extremamente severa, havia julgado sua presença na cerimônia como desnecessária. Nossa, no meu caso foi meu pai e minha mãe que não foram na minha primeira comunhão. E eu também estava extremamente triste na minha primeira comunhão por causa disso. Aos 12 anos, Maria foi para o internato. Seu amor pelo estudo, ordem e obediência deram-lhe a reputação de ser exemplar. Mas sua mãe decidiu que ela deveria seguir um curso técnico de estudos, e Maria, bastante inepta em matemática, não pôde evitar ser reprovada mal nos exames. Depois de 5 terríveis anos escolares e 4 anos solares, sua mãe decretou que ela deveria deixar a faculdade. E na primavera de 1913, seu pai, José, aposentou-se por motivos de saúde. E a família Valtorta mudou-se para Florença. Onde Maria Valtorta conheceu Robert. Eles se amavam, mas a mãe de Maria Valtorta acabou com o afeto amigável que brotava. Acontecimento semelhante ocorreria 9 anos depois, no noivado de Maria com Mário, um jovem cativante e órfão de mãe, carente de carinho. E na primavera de 1916, durante um grande período de desespero e desejo, o Senhor atraiu a si, por meio de um sonho que permaneceria vivo em Maria Valtorta por toda a sua vida.
Jesus ajudou Maria Valtorta com palavras de admoestação e piedade, bem como com um gesto de absolvição e de bênção, que para Maria Valtorta foram uma limpeza que a purificou completamente, e ela acordou com sua alma iluminada por algo que não era deste mundo. Jesus a separou do mundo. E em 1917, Maria Valtorta ainda ingressava nas fileiras das enfermeiras samaritanas durante 18 meses. Ofereceu seu serviço no Hospital Militar de Florença, tendo solicitado a designação com soldados e não com os oficiais, para servir aqueles que estavam em linha de frente, os que mais sofriam, e não para flertar ou encontrar marido. No exercício desta caridade de Maria Valtorta, ela sentiu-se docemente obrigada a aproximar-se cada vez mais de Deus. A 17 de março de 1920, enquanto caminhava por uma rua, acompanhada pela mãe, foi atingida nas costas por um jovem delinquente, com uma barra de ferro que lhe arrancou da cama. Ela permaneceu então confinada à cama por 3 meses, apenas uma amostra do que seria a sua futura enfermidade completa como alma vítima. Em 1924, a família Valtorta mudou-se para Viareggio, uma estância costeira a leste de Florença, onde Maria Valtorta levava uma vida de solidão, exceto por algumas pequenas excursões à beira-mar e Pinhal, e as compras diárias que permitiam ela visitar Jesus sacramentado. Atraída pelo exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, cuja autobiografia, a História de uma Alma, ela leu, Maria oferece-se também como vítima do amor misericordioso. Em 28 de janeiro de 1925, renovando a partir daí todos os dias este ato de oferenda. Em 1929, ela foi admitida na Ação Católica como delegada cultural juvenil e rapidamente assumiu uma atividade entusiástica, organizando conferências que atraíam grandes audiências, que se tornaram progressivamente mais numerosas, mesmo entre os católicos não praticantes. Já fazia algum tempo que pronunciava seus votos de virgindade, pobreza e obediência, renovando sua oferta a 1º de julho de 1931. Enquanto seu sofrimento, tanto físico como espiritual, era cada vez menos poupado. O 4 de janeiro de 1933 foi o último dia em que Maria Valtorta caminhava com um cansaço extraordinário, que conseguiu sair de casa, e a partir do dia 1º de abril de 1934, um ano e pouco, então, e 2 meses depois desse último dia que ela saiu, ela já não conseguia mais sair da cama. Em maio de 1935, sua amiga Marta de Ciotti entrou na casa dos Valtorta. Ela se tornaria a fiel companheira de Maria Valtorta ao ouvinte dos seus escritos, aquela que amorosamente a ajudaria e cuidaria dela até sua morte. Apenas um mês depois, porém, Maria sofreria o doloroso golpe da morte do pai. A dor de não poder assisti-lo nos últimos momentos e de nem mesmo ver seu corpo depois de sua morte fez com que Maria Valtorta se sentisse entre a morte e a vida. Sua mãe tornou-se ainda mais insensível e despótica em seu leito de doente. Maria continuou a sofrer e a amar. Ela tornou-se cada vez mais disposta à vontade divina, consolando os aflitos, corrigindo os que estavam em trevas espirituais e recebendo dolorosas premonições sobre a gravidade dos tempos, o fim dos tempos. Em 1942, ela foi visitada por um piedoso padre missionário, Padre Migliorini, do Servo de Maria,
que se tornou seu diretor espiritual por 4 anos. Ao seu pedido, em 1943, ela concordou então de escrever seu primeiro escrito, sua autobiografia, com a condição de que ela pudesse contar então tudo de bom e de ruim, e em uma exibição autêntica de sua alma. Teve o dom de ser escritora nata, estimulada por impulso sobrenatural. Na Sexta-feira Santa, dia 23 de abril do mesmo ano de 1943, ela começou então a escrever os ditados recebidos por Jesus após ter concluído a sua autobiografia. Poucos meses depois, no dia 4 de outubro, sem saber do sublime empreendimento da filha, a mãe de Maria faleceu. Maria, mesmo assim, sempre a amou com um amor que nem mesmo a sua dureza foi capaz de cansar ou diminuir. Agora, ficavam só apenas Marta e Maria. Sua atividade como escritora atingiu intensidade de 1943 a 1947 e continuou diminuindo progressivamente até 1953. Sua primeira grande tarefa de escrita foi a sua autoria de uma extensa autobiografia sob instruções do padre Migliorino. Um vislumbre de seu estilo de escrita, de sua vida de sofrimento e de seu compromisso com a participação na salvação de almas está contido na passagem a seguir, onde Maria explica como é capaz de compreender um sofrimento que vem diretamente de Deus. Em primeiro lugar, ela diz, a dor que vem de Deus, por mais dura e penetrante que seja, nunca está separada da paz. Este é um sinal que nunca falta, mesmo que às vezes pareça não estar presente, está. Assim que a alma olha para o seu fundo, e isso sempre ocorre, talvez por um instante, mas é suficiente. Ela vê que há uma grande paz em seu sofrimento. Paz não significa resignação, submissão. Isso significa muito mais. Significa bem-aventurança, santidade. E a dor que vem de Deus é sempre acompanhada por uma bem-aventurança super-espiritual. Por outro lado, a outra dor, aquela que vem do humano, da submissão, da escravidão, ou pior, dos domínios infernais, da vontade humana, e é sempre injusta e nos incomoda, mais ou menos. Vai nos fazer gritar, chorar, até praguejar às vezes, nos enlouquece e às vezes nos faz morrer, mas morreremos de doenças da carne. Enlouqueceremos devido à desordem mental. Amaldiçoaremos como resultado de uma convulsão moral e soluçaremos por fraqueza geral. É um inferno na terra. Mas a dor, aquela que vem de Deus e penetra o nosso espírito, não nos faz perder o controle. Não é inferno, pois ela nos eleva a uma paz, seriedade e caridade mais elevadas. Sofremos intensamente, muito intensamente. É uma fome insaciável que cresce a cada hora que nada pode saciar. É Deus. Deus quem quer, só Ele. E Ele se mantém sempre escondido, se afasta cada vez mais enquanto nós, com os braços do nosso desejo erguidos, agonizamos de amor, invocando. Quantas palavras se deve escrever para dizer o que vivemos a cada batida do coração? Em algumas perguntas ela responde: qual é a sua conduta nessas horas então de escuridão em relação a Deus e ao próximo? E ela responde: quanto mais Deus se afasta, mais eu o amo, com todo o meu ser, com espírito de total humildade, paciência e submissão, reconhecendo que eu mereço assim, por meus pecados, por minhas misérias, por meu nada. Faço atos contínuos de fé,
porque sei, mesmo que não sinta, que Ele está perto de mim mesmo assim, e digo a Ele: atos de esperança, porque espero que em sua bondade Ele abrevie a provação, e que através dela eu possa merecer um bem maior. Luzes maiores, atos de caridade, porque para instá-lo a voltar logo, digo-lhe que o amo a qualquer custo, mesmo no meio do sofrimento, e que o amaria mesmo que ele não se preocupasse nunca mais comigo. Atos de contrição, porque reconheço que sou pecador e mereço castigo. Então, quanto ao meu próximo, eu aproveito minha aprovação oferecendo tudo a Deus, a minha dor, para que as outras almas que não o procuram ou o procuram mal sejam então conduzidas a uma busca fervorosa de Deus. Minha hora de escuridão, portanto, nunca é escuridão, mas sempre luz. A outra pergunta: você se sente agitado, estimulado a manifestar externamente sua inquietação? Ela diz: não. Eu fico inquieta, porque sou de carne e osso, além de possuir uma alma por conta do que posso aborrecer a carne. Mas eu nunca manifesto isso. Eu declarei e repito que a dor que vem de Deus é muito aguda, e é a única espécie que é realmente pura. É dor simples, perfeita como Deus, mas está sempre unida à paz. Onde é paz não há agitação e inquietação. Nunca forço Deus a se mostrar com os meus acessos de raiva. Rogo-lhe que me conceda ver novamente o seu rosto, que é a alegria do Espírito. E então espero pacientemente aquele momento abençoado. Às vezes a dor dura algumas horas, às vezes vários dias. Depois, porém, eles cessam repentinamente, e eu passo da desolação para uma alegria sempre maior do que a experimentada antes, e para uma união cada vez mais estreita e uma visão cada vez mais clara, quase ao ponto de me tornar real, sensível e não apenas intelectual. Outra pergunta: eles lhe parecem destinados a um fim especial para obter uma graça solicitada, por exemplo? Ela responde: creio que visam sempre um fim especial, um fim desejado por Deus para o seu pequeno hospedeiro, a quem ele me nega seu rosto, para me dar um beijo mais longo no céu, quando tudo acabou para mim lá embaixo, e estou mergulhada na luz da Santíssima Trindade que sempre amei e louvei na terra. Um fim desejado por mim, por alguma graça solicitada. Se eu não sofro, eu não obtenho essa graça. A oração nunca é suficiente. O sofrimento sempre é maior do que a oração. Quais são as torturas de todo um corpo doente em comparação à única hora de separação, de abandono por Deus? Sou eu mesmo que digo a Deus: faça-me sofrer para me conceder isto ou aquilo. Mas não para mim, está entendido. Renunciei completamente a tudo que é para mim, aos meus desejos. Eu peço apenas vida eterna. Além disso, que o Senhor faça o que quiser de mim. Mas para os outros eu sou sim muito insistente e suplicante, e nunca sou satisfeita, especialmente quando peço luz para uma alma nas trevas. As trevas então se apoderam de mim para dar a luz a ela. Mas estou tão feliz de ser martirizada assim. E esses períodos de abandono são seguidos por uma luz maior das coisas divinas? Pergunto. E ela responde: sempre. Depois da privação do meu sol Jesus, quando ele brilha sobre o meu espírito, me encontro envolta em um oceano de luz, tão brilhante que me dá uma vertigem celestial. É como a porta, se a porta da prisão tivesse aberta por uma mão compassiva, e se eu pudesse ver um feixe de raios de sol penetrando pela fresta. Porque se toda a luz de Deus se precipitasse sobre mim, ficaria morto. À luz desses feixes vejo muitas coisas que antes eram obscuras para mim e prossigo com segurança, como se o mestre estivesse segurando minha mão, me instruindo docemente. E em 23 de abril de 1943, na manhã de Sexta-feira Santa, Maria começou a receber a primeira de um número adicional e extraordinário de ditados de Jesus e visões posteriores dadas por ele. Obedientemente, ela os registrou quase sentada na cama em cadernos escolares comuns, que sustentava com um pedaço de papelão apoiado sobre os joelhos dobrados. Ela escreveria a qualquer hora, de dia ou de noite, mesmo quando estivesse exausta de cansaço ou dores torturantes. Ela escreveu sem esforço, naturalmente, sem revisão. Sem interrompida, ela pôde deixar de escrever e retomar mais tarde com facilidade. Ela não consultou livros, exceto a Bíblia e o Catecismo do Papa Pio X. Em um dos ditados anteriores, Jesus explica a Maria os motivos pelos quais inspirou o padre Migliorini a pedir-lhe que escrevesse sua autobiografia. Jesus disse:
Fiz isso porque sabia que faria bem a você. Ao escrevê-lo, você expulsou toda a amargura, todo o veneno, todo o fermento que a vida havia depositado em você. Você se purificou disso, você precisava contar a si mesma de novo tudo o que você sofreu e para contar a um coração cristão. Isso é isso que mais consola enquanto vocês são seres humanos. Você precisava, por assim dizer, fazer alguma contabilidade espiritual para ver o que você deu a Deus e recebeu de Deus, o que você deu aos homens e recebeu dos homens. Tomados um por um, os aspectos da vida são muito negros e muito rosados, ou muito rosados, e as pessoas às vezes são levadas a errar ao avaliá-los. Quando estão todos alinhados, todos pontilhados, como em um mosaico, vê-se que a escuridão é necessário para que o rosado não pareça muito rosado. Vê-se que tudo se encaixa harmoniosamente no desígnio que a própria bondade deseja para você. E o que você deseja, que você recebeu da bondade, é infinitamente mais do que você deu a Deus e ao seu vizinho. Então os atos de egoísmo, orgulho e rancor caem, e a alma se torna grata, humilde, caridosa e alcança o perdão completo. Oh, aqueles que perdoam, eles são a minha cópia mais próxima, pois perdoei a todos e continuo perdoando. Então o homem se torna espiritual. É por isso que eu queria que você, Maria Valtorta, e todas as pessoas partilhem as suas dolorosas provações e também suas alegrias. E passando por elas também, você sofre enquanto lembra e escreve, mas sua alma se despojou de tanta humanidade, o que impediu sua evolução de ser uma criatura muito humana para ser uma criatura espiritual. Você agiu como uma borboleta saindo de um casulo. A bainha que aprisionava seu espírito caiu como uma coisa morta, e sua alma abriu suas asas. Agora consegue mantê-los sempre abertos, para que fiquem bem altos e sob o raio de sol de Deus. Ouçam o eco e vejam o reflexo de tudo mais, que a única voz do teu coração seja a minha palavra, e a única vista o teu Jesus depois disso. Virei e haverá paz sem fim. Um desafio de sucesso de Jesus. Outro item inicial e muito significativo desses cadernos de 1943 de Valtorta lembrou de uma voz e uma visão que ela já tinha visto ou ouvido antes. Há 2 anos, pela primeira vez, percebi uma voz muda respondendo minhas perguntas na minha mente. Perguntas que faço a mim mesma quando medito sobre alguma coisa ou outra. Lembro-me claramente de seguindo-se uma discussão com meu primo, o espírita. Eu respondi com uma carta irrisória e pungente. 3 horas depois, enquanto ruminava o texto, que eu tinha escrito já despachada, e me elogiava sobre ele, alegando razões humanas, e um tanto mais que humanas. Uau, ela é muito parecida comigo. Ela pensava que era ela que tinha escrito. Olha só, gente. Oh, que loucura! E a aprovação da minha carta ígnea. Mas eu percebi que não era minha. Tinha uma voz. Não julgues. Você não pode saber de nada. Há coisas que eu permito, há outras que eu provoco. Olha, a mesma voz que apareceu na minha cabeça. Não julgues. Você não pode saber de nada. Há coisas que eu permito, há outras que eu provoco. E nenhuma é sem propósito. E nada é compreendido com justiça por vocês, seres humanos. Se eu sou juiz e salvador, considere quantos de meus servos foram classificados como possuídos porque falavam, repetindo palavras que emergiam de reinos misteriosos. Considere quantos outros, cujas vidas pareciam transpirar na mais devota observância da lei de Deus e de minha igreja, estão agora entre os condenados por mim. Não julgue. E não tenha medo, eu estou com você. Olha, tenha um instante de percepção de minha luz e você verá que a luz humana é mais intensa a escuridão em comparação com a minha luz. Nossa, ela ouviu a voz de Jesus dentro da cabeça dela e ela estava elogiando ela mesma pelo que ela escreveu, que ela falou que era, né, que não era dela, tá vendo? E ele falando, não é seu. Não é seu. Que coisa incrível, gente. Olha, é muito parecido com o que eu passei. E eu vi que uma porta parecia estar se abrindo, uma grande porta de bronze pesada e alta. Girou nas dobradiças com o som de uma harpa. Não vi quem a abria devagarinho da fenda filtrada ali por uma luz
tão intensa, tão radiante então. Não há adjetivo para descrevê-la que me encheu do céu. A porta foi se abrindo e da fenda crescendo cada vez mais um rio de raios de ouro, de pérolas, de topázio, de diamantes e todas as joias transformadas em luz. Me envolveu completamente e me inundou. Compreendi naquela luz que devemos amar a todos, não julgar ninguém, perdoar tudo e viver somente por Deus. 2 anos se passaram, mas ainda vejo aquele brilho. Aí ela vê, eu não vejo, não tenho visão nenhuma, só ouço Jesus na minha cabeça. 17 meses depois, Maria fez uma pergunta a Jesus. Ora, em 1941, quando ocorreu o contato inicial com aquele homem, você, mestre, me disse, não julgue, ao longo dos séculos houve criaturas descritas como obcecadas que eram sagradas e vice-versa. Não julguem, não era para ela julgar o espírita, né? Não julguem, então. Falo onde e com quem eu quero, e posso falar até mesmo com aqueles que parecem menos dignos. Você me disse isso mais ou menos. Eu não tenho as palavras de sua luz aqui, que na época pensei que fossem apenas uma inspiração interior, mas sei que essas foram aproximadamente suas palavras. É Jesus falando para ela não julgar o espírita. É que ela tinha mandado a carta e estava toda feliz pelo que ela tinha escrito, né, para poder defender a Igreja Católica, eu acho, né, a doutrina católica. Jesus respondeu: você não merecia mais, então. E ainda não era o momento de dar-lhe mais. Olha, você não merecia mais de Jesus. E ainda não era momento de dar-lhe mais. Você precisava vir para perdoar, para merecer ter-me como mestre, da maneira que você me tem. A partir disso, considere que mérito o perdão possui. Tá vendo, gente? Olha só, Jesus falou que ela não podia receber mais do que aquela luz lá. Ela tinha que perdoar as pessoas, amar muito as pessoas, tá vendo? O espírita, tá vendo? Quer receber contato de Jesus, quer ter a mística. Você tem que ser uma pessoa boa, que perdoa. Tá vendo? Tá vendo, gente? Presta atenção. Em 1941, você tinha muito trigo. Seu amor pela verdade, sua fidelidade a ela, você tinha muita boa vontade para me servir e levar a luz aos corações. Mesmo ao preço de usar uma mão pesada e ferir para abrir caminho para a luz, você estava com muita pressa em trazer suas conquistas para minha fome de corações. Você tinha tudo, mas não o fermento da caridade suficiente. Nossa, olha só, gente. Se não tiver caridade pelas almas, ó, você não recebe as graças de Deus, ó, não recebe as luzes de Deus. Ó. As almas são pacientes como uma doença ou outra. Estão feridas ou convalescentes e estes últimos são realmente afortunados. Mas se o médico agisse impensadamente sobre membros quebrados ou órgãos exaustos, o que aconteceria? E se ele dissesse, tolo, é sua culpa que você seja assim? Aceite, é bem feito para você, você é nojento? Como resultado, o pobre paciente ou pessoa ferida ou convalescente ficaria desmoralizado e, em ficando deprimido, não reagia. Sem ajuda, não conseguia consolidar a melhora. As feridas ficariam mais pútridas ou mais profundas porque não tinham sido tratadas por uma mão experiente ou tinham sido maltratadas por uma inexperiente. Nossa, olha que isso vem. Ele falando para ela da caridade, a necessidade da caridade para atender as almas ou para cuidar das almas. Ó. As almas são pacientes com uma doença ou outra. Estão feridas ou estão convalescentes, né, se recuperando. E estes últimos são realmente afortunados. Mas se um médico, que é a pessoa que trabalha com a alma, agisse impensadamente sobre membros quebrados ou órgãos exaustos que estão em convalescente, o que aconteceria? E se ele dissesse, tolo, é sua própria culpa que você seja assim? Né? Se o médico dissesse para a pessoa que está convalescente, tolo, é sua própria culpa que você seja assim. Aceite, é bem feito para você, você é nojento. Olha só. Como resultado, o pobre paciente ou pessoa ferida ou convalescente ficaria desmoralizado e, em ficando deprimido, não reagiria, não ia melhorar. Sem ajuda, não conseguia consolidar a melhora. As feridas ficariam mais pútridas ou mais profundas, porque não tinham sido tratadas por uma mão experiente ou tinham sido maltratadas por uma inexperiente. Nossa Senhora! Tá vendo? A gente tem que ter muito amor para atender as pessoas, tá vendo? Se eu não te tivesse interrompido com o meu não julgues,
fazendo-te refletir que mesmo em alguém aparentemente menos apto a ser instrumento de Deus, Deus poderia estar presente. Terias quebrado com a tua violência o que eu tinha atado juntos, um fio de seda destinado a se tornar a amarra de um navio, com os cabos da caridade sobre-humana e do afeto humano. Vá em paz, seu Jesus não faz nada sem um propósito perfeito. Nossa, obrigado, Jesus, serve para mim. Serve para mim que atendo pessoas, né? Tem que ser paciente com as pessoas, olha só, tem que ter muita paciência, amar muito, não julgar ninguém. Tá vendo? Se você, ele falando aqui, se você não cuidar da pessoa que está convalescente, se você não ter paciência, você pode fazer quebrar os ossos que já estavam quase sarando, tá vendo? Aí ele não dava as luzes para ela poder atender as pessoas antes, por causa disso, que ela tinha que parar de julgar as pessoas. Para ser a minha porta-voz. Durante o seu trabalho contínuo, a sua oração viva e constante, o seu sofrimento abraçado com a alegria dos redentores, Maria Valtorta implorou a Deus que não permitisse sinais externos da sua intensa participação em Cristo, que a usou como fiel porta-voz e vítima, né? E alma vítima, manifestando-se na riqueza das visões e na profundidade dos ditados. Em um desses ditados, Jesus disse a Maria: "E o presente que eu lhe dei nunca induza orgulho em você, levando-a a acreditar no que não é assim sobre você. Você nada mais é do que uma porta-voz e um canal no qual flui a onda da minha voz. Mas ao tomá-lo poderia levar qualquer outra alma. Só pegá-lo tornaria capaz de ser um canal e porta-voz de Cristo, pois meu toque faz um milagre, mas você não é nada mais que alguém apaixonado. Olha, meus porta-vozes são encontrados entre os puros ou entre os pecadores que são realmente convertidos." Tá vendo? Olhe para o grupo principal dos apóstolos, a quem dei poder? Para Pedro, o homem que veio a mim no auge de sua masculinidade, depois de experimentar as escapadelas e paixões da juventude na maturidade. O homem que ainda era assim muito homem, depois de 3 anos de contato comigo, que se tornou um negador e violento. A quem dei revelação e revelação? A João, a carne que não conheceu mulher, aquele que era sacerdote mesmo antes de ser. Ele era puro e apaixonado. Quem eu permiti tocar meus membros puros e divinos antes e depois da ressurreição? Maria Madalena e não Marta. Pedro e Maria, os convertidos. João puro é sempre assim. Uau! Mas a Pedro em quem o orgulho de si estava escondido. Mestre, mesmo que todos os outros te traiam, eu não te trairei. Eu não dei o que dei a João. E Pedro, um homem maduro e a cabeça do grupo principal, tive que pedir a João, um menino em comparação a ele, para me perguntar quem era o traidor. E foi a João que eu revelei as últimas vezes, não a Pedro, chefe da minha igreja. Falo onde quero, falo com quem quero, falo como quero. Não tenho limitações. A única limitação que não me limita, mas bloqueia a vinda da minha palavra é o orgulho e o pecado. É por isso que a minha palavra, que deve espalhar-se por toda a criação, desde as profundezas dos céus e instruir os corações dos aqueles marcados com meu sinal, encontram tão poucos canais em todas as classes de pessoas. O mundo católico, cristão ou de outras religiões é movido por 2 motores, orgulho e pecado. Como minha palavra pode entrar neste mecanismo árido, ser esmagado, ofendido por ele? Sejam João e Maria, e vocês se tornarão a voz da voz. Arranque o pecado e o orgulho, cultive a caridade, a humildade, a pureza, a fé e o arrependimento. Elas são as plantas sob as quais o mestre se senta para instruir suas ovelhas. Ser meu porta-voz significa entrar em uma austeridade que nenhuma regra monástica vai impor. Minha presença impõe reserva sobrenatural, autodomínio, desapego das coisas, ardor espiritual, penitência rude, generosidade na dor e fé viva, como nada mais faz em um mundo. É um presente, mas é tirado se aquele a quem foi dado se desviar do espírito e se lembrar que é de carne e osso.
É sofrimento, mas se é sofrimento que esmaga carne e sangue, possui em si consigo uma veia de tal doçura que o maná dos antigos hebreus é absinto amargo em comparação com ele. É uma glória, mas não é a glória desta terra. E escreva então, no que é sobrenatural, nunca se deve ter medo. Quem te dita, sabe o que está sendo dito. E quem te lê, entende, porque eu também o coloquei em posição de entender. Então, ponha de lado todas as reconsiderações humanas. Lembre-se de que você é minha porta-voz, portanto, deve dizer o que eu lhe digo, sem refletir em termos humanos sobre a impressão que os outros possam ter dito. Nossa, gente, que importante isso aqui, né? 5 meses depois, apenas 9 dias depois de Maria receber o primeiro ditado das passagens que se tornaram o poema do Homem-Deus, Jesus disse: Ó filha amada, alimente-se desta palavra sagrada que eles te trazem e eu dou a você, já que você está destinada a repetir os ensinamentos da palavra, que leva sua pequenez para confundir os grandes e consolar os humildes. Aceite o alimento que eu ofereço e não o recuse. Se o assunto parece desagradável e intragável, como um rolo de pergaminho pesado, saiba que eu quebro seus selos e esmigalhei suas partes por você, porque eu te amo e quero nutri-la com a santa comida. Abra o seu coração e satisfaça sua fome insaciável, pois o coração que conheceu a Deus está insaciavelmente faminto por ele. Meu velho e novo evangelho será o mais doce mel para o seu espírito. Maria faleceu em seu quarto em Viarejo, dia 12 de outubro de 1961, às 10h35, no seu ano de vida 65 anos de vida e 28 de enfermidade. O reitor da Ordem Terceira dos Servos de Maria, Padre Inocêncio M. Rovetti, foi chamado para ajudá-la em seu leito de morte. Ela havia pertencido a esta Ordem Terceira, bem como a Ordem Terceira dos Franciscanos. No exato momento em que o sacerdote recitou as palavras Proficere anima Christiane de roco mundo, parta, ó alma cristã deste mundo, Maria deu o seu último suspiro. Pareceu ser o seu último ato de obediência. Os poucos e solenes visitantes puderam admirar o brilho de sua mão direita, aquela que havia sido definida como pena do Senhor, enquanto sua mão esquerda ficava lívida, e seus joelhos, que serviam como uma mesa, estavam visivelmente dobrados sobre o seu vestido branco. Uma pequena procissão de automóveis acompanhou a falecida ao cemitério da Misericórdia, onde foi realizado o enterro. 10 anos depois, em 12 de outubro de 1971, seus restos mortais foram exumados da terra e colocados no nicho familiar. Em 2 de julho de 1973, porém, com as autoridades civis e eclesiásticas, foram transferidos de Viarejo para Florença, para serem sepultados na capela capitular do grande claustro da Basílica da Santíssima Anunciação, onde ainda se encontra o túmulo de Maria Valtorta Venerada. As primeiras edições dos escritos de Maria Valtorta começaram a ser publicadas sem seu nome. Os últimos anos de sua vida rapidamente receberam ampla acolhida em todo o mundo, com difusão na Itália e no exterior. Foram até terras distantes e tudo sem publicidade, mas com o impacto exclusivo de sua mensagem de verdade e de amor. A obra principal da grande vida de Jesus, o Evangelho como me foi revelado, cuja narração se estende desde o nascimento e infância da Virgem Maria até sua assunção ao céu. Definida nos escritos valtortianos como o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo conforme foi revelado ao João Pequeno, a obra recebeu o título mais simples, o Poema de Jesus, que foi preferido para a primeira edição. Posteriormente, o editor foi solicitado a retificar este título, porque ele já havia sido aplicado a um pequeno volume de poesia publicado em outro lugar,
e o título revisado foi lido como o poema do Homem-Deus que permanece até hoje. E foi revelado a Maria Valtorta, denominada como Pequeno João para colocá-la perto do evangelista, que era o seu discípulo favorito, pouco pela dependência da sua obra, embora bastante extensa, da dos evangelistas, que em breves manuscritos encerram o essencial. Em 28 de abril de 1946, Azarias, seu anjo da guarda, ditava este conselho para aqueles de nós que recebemos o dom dos escritos de Maria Valtorta. Para os negadores, os incertos ou os denegridores do milagre, você pode dizer: eu não sei quem ele é. Eu sei que fui um miserável e ele me curou na alma e no corpo. E você pode fazer particularmente a declaração luminosa do cego de nascença para aqueles que o censuravam, por ter recebido sua visão de um réprobo. Eu não sei se ele é um pecador, mas eu só sei disso, que eu era o cego e agora vejo. Desde que o mundo começou, nunca se falou de alguém abrir os olhos a um cego de nascença. Se aquele que me curou não fosse Deus, eu não poderia ter feito isso. Se é assim que você pode responder essas dúvidas insinuantes sobre a porta-voz, não sabemos quem ela é, só sabemos que ela curou nossos espíritos. Desde que o mundo começou, nunca se falou do demônio ter aberto os olhos de quem estava em pecado para a luz de Deus. Se aquele que nos curou não fosse um instrumento de Deus, suas páginas não teriam sido capazes de nos converter. Fide.